Amém? Sim, continuando. No domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, e às 18 horas o culto solene, que é este que estamos tendo nesse momento. Vamos então, terminados os avisos, vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, também não é um capítulo longo, é um capítulo relativamente pequeno. 2 Timóteo, eu creio que são 17 versículos. 2 Timóteo 3. Isso, 2 Timóteo 3. Os irmãos podem ouvir, acompanhar nas suas Bíblias ou na própria projeção que está posta. Como está sendo gravado pela Kadosh, eu vou fazer a leitura, até para que todos os versículos possam sair audivelmente na gravação. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todo evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos mais uma vez louvar a Deus com cânticos. Chama o grupo de louvor. Convidar a igreja a estar novamente de pé. Entoaremos o cântico Nosso Louvor. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção, seguindo para o alvo perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse também será o momento de ofertório. Então, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, estão convidados a trazer aqui à frente. Amigo visitante, não se sinta constrangido, é um privilégio nosso. Mas se você quiser também ofertar, está convidado. Mas é um privilégio da nossa igreja. Somos abençoados grandemente pelo nosso Deus. E a gente dá só um pouquinho para o sustento da nossa casa. Tua direção, seja
seguimos em direção ao alvo perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que esperamos que volte muito em breve para nos buscar, para estarmos junto com Ele, né? Novamente não, porque nós não estivemos ainda, mas que o Senhor volte. Nós ansiamos pela sua volta, pelo regresso do nosso Deus. Entoaremos o cântico Autor da Minha Fé, que descreve um pouquinho dessa alegria, desse anseio de que esperamos o nosso Senhor voltar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar.
entoaremos mais um cântico que diz: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Sou feliz porque tenho Jesus como meu Salvador. A Deus seja glória, a este Deus seja glória. Será um cântico que a gente juntou um pouquinho de 3 hinos. Tu és fiel, Senhor, sou feliz e a Deus seja glória, meu tributo. É um cântico muito bonito que a igreja continue louvando a esse Deus tão especial e dizendo: a este Deus seja glória, ao único digno de ser louvado. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A Deus seja glória, a Deus seja glória, único. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim.
Podem sentar, amados. Vamos chamar as crianças aqui para frente. Aproveitar e chamar o pastor Rubens, que assumirá o púlpito agora para a pregação da palavra de Deus. Aproveito para pedir que ele ore pelas crianças e já pode ministrar a mensagem. Boa noite. Vamos ao Senhor em oração. Oremos. Deus, que ao Senhor seja dada toda a glória, todo louvor para todos sempre. Nós queremos, Deus, agradecer por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração através das músicas. Que o Senhor receba tudo o que nós fizemos até aqui. Nós agora queremos, Deus, pedir que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças que vão nesse momento ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ao falar com cada uma delas, que faça com que elas também obedeçam, sigam os Teus caminhos. Que elas cresçam, Deus, ouvindo o Evangelho, tanto dos seus pais como aqui da Tua igreja. E que elas nunca se desviem dos Teus caminhos. Abençoe, Deus, a vida das professoras, que estarão ajudando, ensinando, que elas também sejam edificadas. E a cada um de nós aqui, Deus, que à medida em que nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor também nos dê o coração prontos, dispostos a obedecer. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 1. À medida que os irmãos vão abrindo, eu vou só agradecer à igreja por esse tempo precioso que eu e minha família estamos tendo aqui com vocês, ontem e hoje. Nós estivemos falando ontem e hoje pela manhã sobre a formação da teologia cristã. Eu acredito que quando foi anunciado esse tema, os irmãos ficaram se perguntando, que bicho é esse, né? O que é isso? Mas acredito que deu para a gente explicar um pouco da proposta. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados, assim como eu fui abençoado ao preparar esses estudos. E eu quero falar essa noite, baseado aqui nesse texto de 1 João, sobre o verbo da vida, a verdadeira comunhão, e também trazer uma fala final sobre como lidar com os falsos mestres aqui nessa carta. Então, mais uma vez, agradeço aos irmãos por esse tempo, foi um tempo precioso, poder conhecer um pouco alguns outros irmãos, poder almoçar com vocês hoje, e ter esse tempo agradável. Espero que os irmãos estejam orando por nós. Peço que os irmãos estejam orando por nós, nossa família. Amanhã estamos retornando para Campina e temos sido muito abençoados aqui por esse tempo aqui. Então vamos ler a palavra do Senhor, 1 João 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai,
e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Irmãos, como nós estamos em clima de clínica teológica ontem e hoje, eu quero finalizar essa minha aqui, falando sobre como a ortodoxia é necessária para a comunhão verdadeira e como nós podemos lidar com os falsos mestres. Nessa passagem aqui de 1 João, você vai perceber que eu chamei aqui de epístola de 1 João, porque ela é chamada assim, de epístola, carta, primeira carta de João, mas ela não começa como uma carta convencional no Novo Testamento. Geralmente, as cartas do Novo Testamento começam com o nome do autor, ele descrevendo o seu nome, por exemplo, Paulo, servo do Senhor Jesus, Paulo, apóstolo de Cristo, aos irmãos que estão em Corinto, aos irmãos que estão em Éfeso. Essa carta já começa com o apóstolo João expondo aqui, vamos dizer assim, uma razão teológica pela qual ele escreve essa carta. Nós sabemos que é uma carta porque ele escreve aos filhinhos, aos irmãos, aos amados, que é uma frase, uma expressão que ele utiliza bastante aqui nessa carta. Amados, filhinhos, meus filhinhos, irmãos. Então, é uma carta, porque foi escrita para pessoas, para algumas pessoas com as quais o apóstolo João tinha comunhão ou queria desenvolver mais comunhão. Nós conhecemos essa carta como a carta de 1 João, embora nós não temos aqui a menção do nome de João, né? Então, assim como nós não temos a menção do autor de Hebreus, nós não temos a menção do autor aqui de 1 João. Mas nós sabemos que essa carta de João, por evidências internas e também pelo testemunho da história da igreja. Então, o testemunho interno, quando nós lemos a carta, tanto 1ª, 2ª e 3ª João, fica na cara que essas cartas foram escritas pelo apóstolo do amor. Porque um dos principais temas que João aprendeu com o seu mestre Jesus foi o tema do amor. Ele é o discípulo amado que no momento de refeição estava inclinado sobre o peito de Jesus, né? Era o discípulo amado. E, embora nós não tenhamos a menção do seu nome, essas questões internas vão nos dar pistas de que João, o apóstolo, é o autor dessa carta. Além disso, como eu mencionei, o testemunho da história da igreja diz que João foi o autor dessa carta. Por exemplo, Policarpo de Esmirna foi bispo em Esmirna, foi discípulo do apóstolo João, e ele diz que João escreveu esta carta. Portanto, nós temos uma carta, embora não é uma carta convencional, há muitas questões aqui teológicas e práticas da vida da igreja, mas não é uma carta convencional, pelo menos não como as outras do Novo Testamento, e foi escrita pelo apóstolo João. Essa passagem que nós lemos contém uma das principais ideias que João vai tratar nessa carta, que é o tema da encarnação do Senhor Jesus, o Verbo, a palavra da vida, e a verdadeira comunhão com Deus e com os outros irmãos. João vai dizer que só é possível ter verdadeira comunhão uns com os outros e com Deus se for através do Verbo da vida, se for através da verdadeira compreensão da mensagem do Evangelho, de que Cristo se fez carne. Nos versículos 1 e 2, João vai falar do testemunho verdadeiro. E como eu disse, quando a gente vai lendo 1 João, 2 João, 3 João, não tem como não fazer associação com o Evangelho de João. Então, nesse primeiro versículo, ele diz, o que era desde o princípio, e eu não sei vocês, mas sempre que eu estou lendo a Bíblia,
tem algumas palavras que vão saltando aos meus olhos. E a palavra princípio, ela salta aos meus olhos, porque nos remete a João capítulo 1, versículo 1, e também em Gênesis 1 e 1, por que não? Gênesis 1 e 1, um dos primeiros versículos que eu tenho memória, um dos primeiros versículos que eu memorizei quando criança, tanto Gênesis 1 e 1, como Filipenses 2 e 10, eu decorei na salinha da igreja, na EBD. Mas Gênesis 1 e 1 diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. João 1 e 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 1 João 1 e 1, o que era desde o princípio. Então, tem alguma coisa relacionada, não tem? Eu acho que tem, e de fato tem. Em Gênesis, o início da criação do universo. Em João 1 e 1, revelando que Cristo, o verbo de Deus, a autorrevelação de Deus, já estava no princípio com Deus, e que o verbo, Cristo, é o próprio Deus. Nas duas passagens, Gênesis e João, princípio se refere ao período anterior da existência do universo, da existência humana, da existência da ideia de espaço, de tempo, quando não foi criado ainda espaço e tempo. Antes da existência de todas as coisas, só existia o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui em 1 João 1 e 1, o que era desde o princípio, ou essa expressão, o que era, trata-se de Jesus. Mas o pronome aqui é um pronome relativo, né? O que era, aquilo. João não está falando apenas de Jesus, mas também da mensagem de Jesus. Tanto Jesus como o que se fala dele é algo que está desde o princípio. Note que João fala do que, algumas expressões aqui que são destacadas aqui no versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, contemplamos, que as nossas mãos apalparam, né? Tudo isso está relacionado ao verbo, à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, João vai dizer que essas declarações, vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam, nós contemplamos, essa é a própria mensagem do verbo da vida. O verbo da vida se manifestou, ele apareceu, nós testemunhamos dele, porque nós ouvimos pessoalmente, nós o ouvimos com os nossos próprios ouvidos, as nossas mãos sentiram a sua presença, ou seja, ele não era uma miragem, não era uma aparência, nós o tocamos, nós o sentimos, nós respiramos o mesmo ar que ele estava ali. João quer apresentar para nós, para a igreja ali, o testemunho verdadeiro acerca de Jesus. João está dizendo, o verbo, igual João capítulo 1, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esteve entre nós. Andou conosco. E João está dizendo, eu mesmo vi. Eu mesmo ouvi. Eu mesmo toquei nele. Mas por que João começa essa carta dessa maneira? Em primeiro lugar, essa carta se destina a pessoas que estavam vivendo sob a influência de falsos mestres. Se você olhar com atenção, daqui a pouco a gente vai ver, mas primeiro, no capítulo 4, João vai falar sobre os falsos espíritos. Olha, não dê crédito a qualquer espírito. Cuidado com aquelas pessoas que não nos ouvem. 1 João 4 e 6. Então, havia aqui uma influência que estava ali sondando, que estava rodeando aqueles irmãos, que era uma heresia chamada docetismo. Na verdade, o docetismo ele vira docetismo basicamente no 2º século. Mas nós temos aqui uma forma de docetismo no 1º século que João combate aqui. O docetismo é uma doutrina a qual Jesus
que ensinava que Jesus não teve um corpo físico, um corpo humano físico, mas ele só teve a aparência. A palavra dokel, no grego, né, significa aparecer ou aparência. A ideia é, Jesus não teve um corpo humano, porque eles faziam o dualismo. A matéria é má, o espírito é o que é importante, o espírito é o que vai ser salvo no fim das contas, o espírito é o que é o que tem valor. A matéria é má, a matéria é pecaminosa. Né? Então, essas doutrinas foram muito populares na igreja antiga. Então, a gente falou ontem e hoje sobre alguns credos da antiguidade. O docetismo foi muito combatido, tanto o docetismo, o gnosticismo, o marcionismo, e poderíamos dizer que muitas das religiões que tem hoje, como esoterismo, né, e outras seitas, já foram combatidas na história da igreja há muito tempo. Eu mencionei pela manhã que novas doutrinas que são ensinadas hoje, muitas delas são velhas heresias. Então, o docetismo estava bem presente aqui, com posturas dualísticas, segundo as quais somente o que é puramente espiritual pode ser bom e a matéria é intrinsecamente má. Então, se a matéria é má, se a matéria é corrompida, contém pecado, Jesus não poderia ter tido um corpo. Logo, Jesus é somente um ser espiritual e ele só teve aparência humana, mas ele não era um ser humano. E eu costumo dizer o seguinte, de acordo com o docetismo, se alguém tentasse tocar em Jesus, o dedo atravessava, porque era só aparência de humanidade, mas ele não era de fato humano, de acordo com aquela doutrina. Havia, nos primeiros séculos da era cristã, quem afirmasse que Jesus não nasceu, apenas apareceu como um ser humano já maduro na época do reinado de Tibério César. Marcion dizia isso, Marcion. O docetismo também negava o sofrimento e a morte de Jesus. Consequentemente, se Jesus não tinha corpo, Jesus não poderia ter morrido. Se Jesus não morreu, ele não ressuscitou. E isso o que é, senão a negação do próprio Evangelho? Eu sei que algumas pessoas, na tentativa de viver uma fé mais assim, uma fé mais forte, diz assim, teologia não é importante, o que importa é a fé. Se aconteceu ou não, não importa, o que importa é a fé. Mas a nossa fé é baseada em fatos. Quando Abraão recebeu a ordem de Deus, Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho, que você ama, a mim. Veja, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, de ti farei abençoadas todas as famílias da terra. A sua descendência vai ser enorme, vai ser numerosa. Nós sabemos que essa promessa seria cumprida através de Isaac. Só que Deus diz, Abraão, pega o teu filho e sacrifica-o a mim. O que foi que Abraão fez? Abraão se perguntou, mas eu vou fazer isso mesmo? Mas, Senhor, o Senhor disse que ele seria o filho da promessa. Não faça isso não, Senhor. Ele disse isso? Ele simplesmente levou o seu filho para ser sacrificado. Nós ficamos sabendo por Hebreus que ele fez isso pela fé. Porque ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Ou seja, ele sabia que Deus ia cumprir a sua promessa ainda na vida de Isaac. Ou seja, a fé de Abraão era baseada num fato. Deus irá fazer alguma coisa. Não era baseada no achismo, não. Eu acho que pode ser que Deus faça alguma coisa. Não, ele sabia, Deus vai fazer alguma coisa. Então, nossa fé é baseada naquilo que Deus diz, na sua palavra. Não é baseada somente em torcer que as coisas aconteçam. Tomara que dê certo. Não é isso. Vai dar tudo certo. Tem que ser assim, né? Não é baseada numa torcida, mas é baseada em fato. Então, João está dizendo, o verbo
nós vimos, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam. E por isso eu citei hoje pela manhã, na história da igreja, foi estabelecido o credo apostólico que dizia que Jesus nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele não foi a sua aparição, a sua manifestação não foi apenas visual, ele nasceu mesmo, ele tinha um corpo, nasceu da Virgem Maria, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, de fato ele morreu pelos nossos pecados, ele foi crucificado ali, né? Então, e ele ressuscitou. Então, João reafirma aqui o seu testemunho sobre a encarnação do Verbo da vida. Outra coisa é que João inicia essa carta afirmando a autenticidade da encarnação de Jesus, porque essa é a mensagem a ser proclamada com respeito ao Verbo da vida. Cristo veio a esse mundo em carne. Deus se fez homem. E ele fez isso por uma razão importantíssima: livrar o pecador dos seus pecados e nos reconciliar com Deus. Isso é muito importante, porque quando nós pregamos para as pessoas o evangelho, nós não devemos pregar um evangelho genérico. Olha, Jesus veio para te salvar, ele te ama. Explique. É igual dizer Deus te abençoe. O pastor Jeremias Pereira, ele disse uma coisa interessante. Olha, o pastor Jeremias Pereira é um pastor presbiteriano. Ele disse uma coisa interessante. Não diga simplesmente Deus te abençoe para as pessoas, porque tem muitos deuses hoje por aí. Dê nome, diga Jesus te abençoe, e você já está estabelecendo um ponto de contato. O Deus das Escrituras se revelando no seu Filho, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A mensagem que nós pregamos precisa ser bem clara. Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne, se tornou um de nós, morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, ressuscitou ao terceiro dia, comprovando que aquilo que ele disse de si mesmo é verdade. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, e, portanto, todo aquele que nele crê recebe o perdão dos seus pecados. A mensagem é bem simples, mas altamente poderosa. Cuidado que isso pode transformar a sua vida. E tomara que faça isso. Tudo isso nos leva a algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, a nossa crença na salvação em Cristo é baseada na sua encarnação. Se o Verbo da vida não tivesse sido como um de nós, não haveria salvação dos nossos pecados. A Bíblia declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A nossa crença é baseada em fatos. Cristo se fez homem na história, morreu a nossa morte na história, para mudar a nossa... Eu pensei que vocês iam, eu estava todo empolgado, pensei que vocês iam completar as frases. Eu vou começar de novo. Vou voltar aqui. Cristo morreu na história. Desculpe, até me embaralhei. Cristo se fez homem na história. Ele morreu a nossa morte na história para mudar a nossa... agora... Ufa, é isso aí. Então, não se trata de invenção humana, mas de algo real e que podia ser comprovado por aqueles que testemunharam. Nós vimos, contemplamos, nós conversamos com ele, andamos com ele. Quem crê nessa verdade tem a vida eterna. Em segundo lugar, a nossa fé é baseada no testemunho apostólico. Nós não vimos Jesus. Nós não o contemplamos, nossas mãos não o apalparam. Nós não conversamos com ele pessoalmente ali. Mas nós cremos naquilo que os apóstolos testificaram. Então, cuidado com pessoas que afirmam que a Bíblia está errada. Que o importante é ter Jesus no coração e que nós não precisamos da Bíblia. Nós só conhecemos a Cristo e a sua obra por conta do testemunho apostólico registrado aqui. Então, colocar em xeque a palavra de Deus é colocar em xeque a crença no Evangelho. A crença no poder transformador do Evangelho.
Então, nós conhecemos a Cristo e a sua obra por meio do testemunho apostólico. Por isso que João diz, nós damos testemunho no versículo 2. A vida se manifestou e nós vimos e dela damos testemunho. Admitir que a Bíblia tem erros é colocar em dúvida tudo o que nós cremos sobre Jesus. Portanto, fuja de qualquer pessoa que tenha negado o testemunho das Escrituras. A Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma. Outra coisa que João vai falar nos versículos 3 e 4 sobre a verdadeira comunhão. Além do verdadeiro testemunho, ele fala da verdadeira comunhão. O que falamos até agora nos leva ao propósito da carta, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, o testemunho apresentado pelo apóstolo João tem um objetivo, para que vós mantenhais comunhão conosco. Ou seja, não poderia haver divisão na igreja do Senhor quanto à realidade, quanto à crença no verbo da vida. Só teriam comunhão com os apóstolos aqueles que criam no testemunho apostólico, ao invés do testemunho dos falsos pastores, dos falsos mestres. João está dizendo, tudo isso que eu digo para vocês é para que vocês tenham comunhão conosco. E só pode ter comunhão conosco quem crê no testemunho de que o verbo da vida se fez carne. Isso aqui é cristianismo. Aquela pessoa é cristã, ela não crê que Jesus se fez carne, ela não crê na ressurreição corporal, mas ela é cristã, porque o que vale é o evangelho. Isso é evangelho genérico. Isso é, aliás, até genérico serve, né? Medicamento, até o genérico dá certo. Isso nem é evangelho. Não é nem genérico, para você ver como o negócio é. Não é nem genérico. Isso é uma mensagem, isso é um cristianismo que não existe. O cristianismo é a crença de que o verbo da vida se fez carne. Só é possível ter a verdadeira comunhão cristã se cremos nesse fundamento. O verbo da vida se fez carne. E a ideia de comunhão no Novo Testamento é uma palavra que os irmãos conhecem, a palavra koinonia. Eu lembro de um acampamento, as pessoas não eram muito familiarizadas com a palavra koinonia. Aí tinha uma equipe lá que o nome era koinonia. Aí tinha uma criança gritando, boinomia, boinomia. Mas é koinonia, comunhão. A palavra comunhão, ela indica associação, participação ou compartilhamento de sentimentos. Eu acredito que a palavra koinonia, ela representa bem a ideia de membresia de igreja. Ao meu ver, ela representa o que deve ser uma membresia de uma igreja. A palavra era usada para pessoas que tinham agora me fugiu a palavra. Tinha um empreendimento em comum e as duas partes trabalhavam juntos para fazer aquilo acontecer. É o mesmo conceito de membresia, eu acredito. Que é, as partes estão envolvidas para participar, para servir, para se importar um com o outro, para ajudar um ao outro, para que a coisa aconteça. Essa é a ideia da comunhão. João quer fortalecer os seus leitores aqui para que eles permaneçam na verdadeira comunhão, na verdadeira participação, associação daqueles que creem no verbo encarnado. Note também que ter comunhão com os apóstolos e a mensagem apostólica, ao mesmo tempo, significa ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, final do versículo 3. Em outras palavras, e uma das coisas que João faz muito aqui nessa carta é apresentar testes de fé. Como eu sei que, de fato, eu sou cristão? Como reconhecer alguém como um verdadeiro cristão? Tem vários testes de fé aqui nessa carta. O principal teste de fé aqui é: essa pessoa ama os seus irmãos? Então, se ela diz que eu amo a Deus, mas odeio os seus irmãos,
Sei não, hein? É o pastor Heron. Né? Se diz que ama a Deus, mas odeia os seus irmãos, João está dizendo, não é crente. Não tem boquinha, não. Vários testes de fé você vai poder perceber nessa carta. Mas um dos testes de fé aqui é como podemos saber que alguém é realmente um cristão e está em comunhão com Deus. Um dos testes para identificar isso é, essa pessoa crê no testemunho acerca do verbo? Ela crê que Jesus, de fato, se fez carne, habitou aqui com a humanidade, morreu na cruz pelos nossos pecados? Se ela não crê dessa maneira, ela não pode se dizer cristã. Por isso que no discipulado, pré-batismo, nós precisamos ser muito claros nas definições. Jesus veio a esse mundo e precisamos dizer, ele veio mesmo. O cristianismo não é uma mera religião que as pessoas seguem para que elas se sintam bem, para que elas venham e gostem das músicas, gostem das pregações, e quando termina, hoje foi tão bom, essa semana vai ser ótima. Cristianismo é apegar-se a fundamentos de fé, coisas que aconteceram e que mudam a nossa vida hoje e a eternidade. Então, nós cremos que Cristo se fez carne e habitou nesse mundo, e crer nisso é a verdadeira comunhão com o Pai e o Filho. No versículo 4, João diz, essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aqui João vai nos descrever um objetivo, né, para que ele escreva essa carta. As palavras de João aqui me fazem entender o porquê dele iniciar essa carta dessa maneira, sem parecer uma carta. Ele escreve preocupado com seus leitores, preocupado com o assédio espiritual das heresias, com aqueles que estavam ouvindo os falsos mestres. A preocupação de João aqui é uma preocupação pastoral. E por isso que ele diz, eu estou escrevendo isso aqui para que a nossa alegria seja completa. É como se João estivesse dizendo, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou contente. Mas tem um problema rodeando vocês. Isso está me deixando preocupado. E eu estou dizendo isso aqui para que a nossa alegria seja completa. Embora eu estivesse alegre, faltava alguma coisa. Aqueles irmãos precisariam compreender melhor sobre Jesus. E aqui, uma coisa importante, né? A ideia de que doutrina esfria o crente, estudar doutrina é coisa de teólogo, isso é coisa de pastor. Na verdade, estudar doutrina é estudar a palavra de Deus, né? Óbvio. Mas estudar doutrina nos ajuda a permanecer na verdade. E uma das coisas que pastores sofrem é quando eles pregam, ensinam, e depois os irmãos não seguem aquilo que está sendo ensinado. Aí João está dizendo, eu quero que a nossa alegria seja completa, mas eu estou preocupado com vocês. É uma preocupação pastoral. Quando nós seguimos ensinos errados, quando nós não nos importamos com a igreja do Senhor, quando nós agimos de modo pecaminoso, nós nos tornamos motivo de preocupação para os líderes da igreja. Então, é motivo de alegria quando vemos as pessoas andando na verdade. João vai falar isso em outra carta. Resumindo então, meus irmãos, o que nós falamos até aqui. Manter a verdadeira comunhão cristã depende de mantermos a pureza doutrinária. Isso é muito importante. Então, há pessoas defendendo que nós devemos ter comunhão com todo tipo de igreja e as doutrinas não importam, o importante é o amor. Já ouviu isso? O importante é o amor. Vamos abraçar todos e o importante é o amor. Mas e o perigo de limitarmos a nossa mensagem? E o perigo de abrir mão de fundamentos da fé cristã? O perigo é de nos afastarmos da verdadeira comunhão do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado para mantermos a igreja
pura doutrinariamente. Eu quero agora levar os irmãos lá no capítulo 4. Capítulo 4, 1 João 4. Vamos ler versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, como é que nós identificamos os falsos profetas? João vai dizer, provem os espíritos, no versículo 1. O que João quer dizer com espírito aqui? Espírito não é necessariamente uma referência ao Espírito Santo, não é? Ou espíritos maus, aos demônios. Olha, prove os espíritos, né? Aí alguém vai ler esse texto e vai dizer, tem algum demônio aqui? Não é isso. A ideia aqui de espírito é aquilo que identifica alguém ou algo com Deus ou o mundo, ou ao diabo. Quando falamos de espírito esportivo, por exemplo, é aquilo que representa a essência do esporte. Fulano de tal tem espírito esportivo, né? Então, representa uma pessoa que se envolve no esporte. Então, nesse sentido, quando João diz que nós não devemos crer em qualquer espírito, ou seja, na mensagem que nos é apresentada de qualquer pessoa, antes de provar, antes de discernir, de identificar, de examinar os ensinos e a mensagem. Então, por quê? Quando nós ouvimos algo de alguém, ele está representando algo ou alguém, uma ideia ou alguém. Pode ser uma ideologia, pode ser uma religião, pode ser Deus, pode ser o mundo, pode ser o diabo. Como é que a gente vai identificar? Prove os espíritos, examine, ouça, questione, faça perguntas, discirna, examine, investigue. Ninguém representa Deus apenas por dizer que é de Deus. Outro dia eu estava vendo um pastor aconselhando uma pessoa que queria se tornar membro da igreja. Então ele já tinha me falado, aquela irmã ali está querendo ser membro da igreja. Mas eu vou ter que conversar com ela porque ela me mandou um vídeo de um desses pastores de YouTube, né? Que ela acompanha e tal. E quando eu olhei, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu vou ter que exortá-la. Aí fui falar com ela, conversou e tal. A irmã dizendo, mas pastor, é tão bonito o que ele faz, ele fala de Deus, eles têm um trabalho social, muita gente sai das drogas e pipipi, papapá. Aí, beleza. E aí muita gente cai nessa. Falando o nome de Deus é de Deus. Faz uma ação social é de Deus. Faz uma coisa boa para as pessoas, dá esmola, é de Deus. E a mensagem, ninguém quer saber, né? Então, ninguém representa Deus só por dizer que fala em nome de Deus. Não se pode crer de maneira indiscriminada no que alguém diz só por falar em nome de Deus. É preciso examinar aquilo que nos é dito, por uma simples razão que João vai dizer aqui. Provai os espíritos. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído aí pelo mundo. E não é só naquela época, é hoje também. Há um clique. Você vai no YouTube, eu vi quando eu abro o YouTube aqui no celular, aparece lá um pastor, lá, um bispo. Acho que até alguém já sabe quem é aqui. Aparece um bispo na primeira tela. Eu digo, oxe, que é esse cabo aqui?
E depois eu fui ver que é um dos maiores youtubers do Brasil. 58 milhões de inscritos do YouTube, alguma coisa assim. Um bispo, um pastor. Poxa, ser bispo dá dinheiro, né? Mas muita gente acessando qualquer tipo de coisa na internet, muitas vozes, e as pessoas dão ouvidos porque fala de Deus, fala em nome de Deus. Como saber se determinadas pessoas falam de fato a verdade que vem de Deus? Prove. Observe a mensagem. João vai dizer no versículo 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está ajudando os irmãos a discernirem o docetismo. Olha, eles falam em nome de Deus, mas eles negam que Jesus veio em carne. Eles negam a encarnação do Senhor. Eles não procedem de Deus. A gente conhece um falso profeta por meio da mensagem que ele prega e pela vida que ele leva. Na época em que João escreveu, no que deu para perceber aqui, aqueles falsos mestres tinham uma vida não tinham uma vida muito santa. Pelo jeito de viverem, eles negavam o pecado, negavam que não tinham pecado. No capítulo 1, João vai dizer: olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Não é? Então, havia pessoas dizendo: não cometemos pecado, eu não tenho pecado. Havia gente dizendo que era espiritual, puro e não cometia pecado. Eram os falsos mestres. Por isso, João orienta a igreja sobre a necessidade de identificar, de examinar o que eles ensinam. O que é que eles confessam? Qual a mensagem que eles carregam? E eu acredito que a igreja do Senhor precisa ter muito clara as doutrinas que ela prega, para estabelecer limites teológicos para todos aqueles que pretendem fazer parte dela. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esse é um ponto fundamental do cristianismo, como nós já afirmamos. Hoje em dia, há pessoas negando essa realidade da encarnação e da ressurreição em nosso tempo. Muitas pessoas suavizam a encarnação de Jesus na época do Natal. Que Jesus nasça no seu coração. Já viram essa expressão? Que Jesus nasça no seu coração. Né? Que o Espírito natalino reine em nós. Muitas pessoas suavizam a ressurreição, afirmando que Jesus, eu mencionei isso hoje, que Jesus ressuscitou nos corações dos discípulos naquela época. Outros dizem: não, Jesus não ressuscitou, mas Jesus foi real e embora Jesus não tenha ressuscitado, só em os discípulos terem vivido o que eles viveram com Jesus, dá para entender porque que eles falam de ressurreição, porque eles foram tocados por Jesus, mesmo que ele não tenha ressuscitado de fato. Ora, se a encarnação de Cristo não foi real e a sua ressurreição não foi corporal, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã. Tudo que nós fazemos não faz nenhum sentido. Faz sentido 60 e poucas pessoas ir lá para a Lucena na semana que vem, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não se fez carne, se Jesus não veio de fato. Faz sentido nós, toda semana, a igreja ter programações para reunir as pessoas, para fazer investimentos, para fazer reforma de templo. Se Jesus não veio em carne e não ressuscitou, nada faz sentido. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. E há muita gente falando bonito, falando com a voz mansa, meus lindos, enganando as pessoas. Pessoas com vieses ideológicos, ganhando vitrines através de partidos políticos, pessoas dizendo-se pastores, mas querem enganar o povo, as pessoas, o povo de Deus. João vai falar aqui do espírito do anticristo. No versículo 3, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus.
Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, quer dizer, aquele que nega o Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e já está presente no mundo. Quer dizer, o espírito do anticristo já está aqui. E não é uma pessoa, não é duas, são várias. São os falsos pastores. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo e à sua obra. Ele nega a encarnação e ele não vem de Deus. Por isso, meus irmãos, observem a mensagem daqueles que se dizem pastores, que se dizem profetas, pessoas que estão chegando na igreja, pessoas novas na fé, ainda não têm muito discernimento para perceber os fundamentos do cristianismo. Ouça a sua igreja. Ouça o que a sua igreja tem a lhe ensinar. Cuidado com o que outros falam. Ouça a sua igreja. Ouça a voz da sua igreja. Eu acredito, meus irmãos, que, para finalizar, o que eu tenho falado aqui, tanto ontem como hoje, nos ajuda a combater a ideia de que todas as religiões são igualmente verdadeiras. Se a Bíblia nos diz que nós devemos provar os espíritos, é porque existem espíritos que não vêm de Deus. Ideias que não vêm de Deus. Porque são fundamentadas em ensinos que não vêm de Deus. Aquela ideia de que toda religião leva a Deus, no fim das contas, é mentirosa. E esse é o espírito do erro e não o espírito da verdade. O outro ponto importante é a música de Paulo César, né? Eu acho que é de Paulo César, Servos, né? Olhando grandes servos do passado. Ele diz que resultados não são indicadores de aprovação. Resultados não são indicadores de fé verdadeira. Igrejas lotadas não são sinônimos de igrejas saudáveis. Eu também não estou dizendo que igreja pequena é sinônimo de igreja correta. Não é isso. Certo? Mas igrejas lotadas, pastores que enchem igrejas, as pessoas dizem assim: pastor, como é que ele não é de Deus? Olha o que ele faz, olha o tanto de gente que ele leva para a igreja. Isso não quer dizer nada. Aí a música diz: a quem curou, a quem expulsou, que o diabo expulsou, mas Jesus nunca o conheceu. Jesus disse isso. Há pessoas na igreja expulsando demônios, há pessoas na igreja fazendo curas, há pessoas na igreja fazendo milagres, que um dia vai ouvir de Jesus: nunca vos conheci. Isso é impressionante. Então, muito cuidado para quem você empresta os seus ouvidos por aí. No YouTube, na TV, nos livros. Agora, um ponto importante: como é que você vai discernir a verdade do erro se você nem a Bíblia lê? Como é que está a sua leitura da palavra de Deus? Como você vai provar os espíritos? Como você vai distinguir a verdade do erro? Se a Bíblia não é sua companheira. E você precisa estar mais próximo da Bíblia. Como você vai identificar se aquilo vem de Deus ou não? O exame das Escrituras. E se não passa pelo exame das Escrituras, rejeite. É mentira, não é verdade. Que o Senhor nos dê esse discernimento, que o Senhor nos dê a graça de vivermos no caminho da verdade. Amém. Obrigado, querido Deus, por esse tempo tão precioso com esses irmãos amados. Obrigado pela tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, a todos nós, a vivermos na pureza do Evangelho, na simplicidade do Evangelho. Não nos deixe, Deus, sermos atraídos por falsos ensinos. Que o Senhor nos guie pelo teu Espírito a seguirmos o que nos diz a tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.
Irmãos, muito obrigado. Quando terminar o culto hoje, se puder, não saia sem falar comigo e dizer, pastor, valeu. Eu quero falar com você, dar um abraço. Muito obrigado. Oi.